aí pessoal, estou aqui para apresentar o desenvolvimento do projeto. Que nosso projeto aqui vai ser baseado em Python, né? A gente vai estar usando uma inteligência artificial. E o joguinho que a gente escolheu aqui, a gente decidiu programar, é o joguinho do Flappy Bird, né? Aquele joguinho que você vai pulando com um peixinho e vai somando pontos. E a ideia do jogo é usar uma inteligência artificial que ensine esse peixinho a pontuar sem depender de um humano que tá jogando. Então vai funcionar da seguinte forma: usando o Python, aqui eu importo as bibliotecas, a biblioteca do Pygame, a biblioteca OS aqui, o Random e a Init. Pygame aqui é por conta do jogo, essa lib aqui é do próprio Python para poder estar ajudando, esse Random aqui para a gente conseguir randomizar algumas coisas, e esse Init, a biblioteca da própria inteligência artificial. Que a gente começa traçando aqui uma variável true para verificar se vai ser a IA que está jogando ou não, a geração. Aqui a gente define a largura de tela e a altura de tela, que a gente tem um padrãozinho bem simples. Nesse caso aqui embaixo a gente já coloca as imagens, que a gente vai puxar, né? Ao invés de a gente criar a própria imagem, a gente vai usar essa base de imagens que a gente tem aqui, né? O chão, o fundo, o passarinho, cada um em sua posição aqui para fazer o efeito de batendo a asa. Logo em seguida eu vou colocar um vídeo da IA funcionando para vocês entenderem. Então, basicamente é isso. A gente coloca as imagens aqui do cano, a imagem do chão, a imagem de background que a gente vai estar usando e as imagens dos pássaros aqui, que a gente tem 3 imagens, né? Aqui a gente define a fonte que a gente vai usar. A gente vai usar a fonte Family Helvética com tamanho 30 para todo mundo ver. Bem, aqui a gente cria uma classe pássaro, né? A gente passa as imagens no caso, né? Porque são mais de uma. E aqui a gente define uma rotação, uma velocidade, um tempo de animação que o passarinho vai estar mexendo ali, né? Batendo asa indo para cima e para baixo. Aqui a gente define essa função para iniciar, né, o game. Aqui a gente vai calcular o eixo X, o eixo Y, a gente calcula o ângulo, a velocidade, a altura, o tempo. Isso aqui tudo a gente define como 0 para a gente poder estar manipulando depois de uma forma um pouco mais simples, né. E aqui a gente também cria uma funçãozinha por pulo, né. A gente define a velocidade do pulo. Para o pulo não ser tão agressivo, a gente calculou esse valor para ficar um valor um pouco mais simples de mexer. O mover, aqui a gente consegue calcular o deslocamento. Eu vou ser um pouco mais breve na explicação, senão o vídeo vai ficar longo. Então ele restringe o deslocamento, a gente calculou, foi tudo calculado, que é por isso que tá com os valores assim. Você precisa de um vídeo um pouco mais específico definindo cada coisa que a gente faz, mas creio que pode estar bem simples pra gente não precisar estar explicando tanto. Então, ângulo, esse aqui a gente cria uma função para desenhar. A gente desenha a tela, desenha os pássaros, desenha tudo que for preciso para o jogo funcionar em si. Aqui a gente faz uma contagem de imagens e pega aquela variável imagens que era um array, né? Em cada posição a gente pega para dar aquele efeito de batendo asas. Então na posição 0 a asa está para baixo, na posição a asa está no meio e na posição 2 a asa está em cima. E volta para 1, que é o meio, e volta para 0, que é embaixo. Aí dá aquele efeito. Aí quando o pássaro cai, o efeito de asa para, porque senão não dá ideia de que ele está caindo. Se ele continuar batendo asa, né? Faz sentido. Então aí aqui a gente começa a desenhar as imagens. Aqui a gente cria uma classe cano pra gente estar podendo fazer usar aquela lib lá que a gente usou, que é a biblioteca random, pra estar randomizando os canos pra ele vir. Ele vai vir com uma distância certa e com uma velocidade certa. Só que ele vai mudar o eixo que ele vai estar. O eixo Y dele vai estar sempre diferente pra mudar a posição de altura que tem que passar de fase, pra ele não ficar sempre a mesma. Então tá a função pra iniciar, esse aqui define a altura. Aqui a gente move a função para desenhar os canos, né? Se ele vai ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Aqui a gente define uma função para colisão, né? O que vai causar em cada colisão. Aqui o chão, a gente desenha o chão também. Aí aqui a gente começa a desenhar a tela. Aqui a gente coloca uma variável pontos para a gente exibir a quantidade de pontos que a gente tem em tela. A gente faz uma verificaçãozinha aqui para ver se a IA vai estar atingindo a nossa meta, né? Então no caso aqui eu estipulei um valor baixo aqui para ela bater. Então se ela atingiu, a gente exibe em tela, mas ela continua jogando até ela aprender a não morrer mais. Então aqui a gente define, se for a IA que está jogando, a gente calcula a geração dela também. Quantas gerações ela vai ter até ela conseguir atingir o valor que a gente quer, né? Que no caso eu defini como 20, mas poderia ser qualquer coisa. E aqui a gente define a população. Inicialmente a gente começa com uma população de 100 ali, né? São 100 pássaros sendo gerados ali para ele poder estar aprendendo. E assim vai, mas isso aí a gente pode alterar depois. Eu vou explicar depois no próprio arquivo ali em seguida. Aqui nesses genomas
são as gerações, né? Cada peixinho ali, ele é um genoma, então a gente cria vários ali para poder estar atingindo o valor que a gente quer. A gente tem uma base, cano, o chão, a tela, os pontos e o relógio, né? Aí a gente calcula um evento aqui também para quando a gente quiser mesmo jogar, né? A gente pega as teclas aqui para o humano mesmo jogar, ao invés de usar inteligência artificial. Mas eu não vou ficar focando nessa parte, porque nessa ideia é mostrar só o jogo como está funcionando. Chama de novo a função de cano, mas seta o valor dela para falso. Aí aqui a gente roda o jogo. Quando a gente roda o jogo, a gente chama a biblioteca init, né? E dentro dessa init a gente entra no arquivo config, que está aqui em cima. Dentro desse config a gente tem algumas funçõezinhas lá que são essenciais para que o nosso jogo funcione e que a IA aprenda de fato. Então aqui a gente cria uma população e aqui a gente vê se a própria IA está jogando. A gente define aqui se ela que está jogando ou não. Pro jogo também, se caso a IA não estiver jogando e a gente quiser jogar, a gente consegue alterar. Só setar aquele valor lá em cima para falso, né? E esqueci de mencionar um ponto interessante aqui, que toda vez que a IA passa um obstáculo, ela ganha 5% de fitness, para ela ter um incentivo para ela conseguir cada vez mais estar acertando, para ela não ficar errando sem propósito nenhum. Então é uma recompensa basicamente. Então aqui que eu falei para vocês é o init, é uma biblioteca que já existe. A gente só passa aqui alguns padrões, aquelas funções lá que eu falei. Tem essa default genome aqui, que é o padrão dos próprios genomas. Aqui essa outra função, essa aqui, essa outra função, essa outra função, mas o nosso foco é aqui em cima. A gente tem o fitness, que está com valor máximo, e começa com esse valor aqui pra gente estar incentivando os nossos bonequinhos lá, os nossos peixinhos. E aqui está um valorzinho simbólico de população, o pop size aqui seria basicamente a população de genomas, né? A gente inicia com 100, mas a gente pode setar qualquer tipo de valor aqui. Eu vou estar rodando o jogo agora pra gente ver. Aí para rodar o jogo a gente usa aqui o Python 3, Flappy Bird, que é o nome do arquivo. Aí o joguinho tá em tela aqui, tá na segunda geração, e o número de população dele é 3. Então se ele atingir aquela meta que eu coloquei de 20 pontos, vai dar uma mensagem aqui, mas o jogo vai continuar, porque a ideia do jogo é que ele aprenda mesmo. E olha lá, ele conseguiu atingir a meta. Vou rodar de novo pra gente não perder esse ponto. Só lembrando que aqui ele passa algumas informações do que está acontecendo. Então aqui a gente pega o próprio ID, a gente pega a idade, a gente pega a população aqui, a gente pega o fitness, o fit e o stage. Essa é uma informação que a gente renderiza em tela aqui, só para ter um dado ali. Então agora eu vou deixar o jogo rodando aqui até ele atingir a meta que eu falei. (16 pontos). Olha, na primeira geração ele acho que já conseguiu atingir na primeira geração. E a população é um só. Creio eu que esse carinha ele vai longe, esse bonequinho vai longe, ele conseguiu aprender muito rápido. Eu vou botar mais uma vez, porque a gente já viu que ele aprendeu. Vou dar mais uma vez para ele mudar um pouco a geração. Vamos ver se ele já vai estar com... Se nessa geração tá, essa geração ele não conseguiu atingir. E nessa eu creio que ele também não vai conseguir. A gente colocou o número de gerações ali para ser um pouco mais simples, né? Um pouco mais fácil de saber onde ele está. E a população também a gente colocou para saber quantos bonecos tinha, porque às vezes eles estão tão sincronizados que a gente não consegue diferenciar. Então, por isso essa população. Pronto, na quarta geração ele conseguiu atingir a meta de 20 pontos ali. Eles ainda não estão sincronizados. Agora morreu mesmo. Mas o nosso game é basicamente isso aí. É uma inteligência artificial usando rede neural, né? Para aprender esse gamezinho. Esse game é um pouco simples, então por isso que ele consegue aprender tão rápido o intuito do jogo, como ganhar no jogo. Mas dá pra usar pra N outras coisas, essa ideia de rede neural, para que a inteligência artificial aprenda alguma coisa. Eu vou ficando por aqui, abraço, tchau, tchau.